2, sobre a armadura, mas essa parte para mim é muito importante da batalha espiritual. E se você quiser anotar isso, é muito importante. Nossos direitos de trono, tá? Nossos direitos de trono. Sabemos que pelas escrituras Jesus Cristo foi levado aos céus, ele foi assunto, né? Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. E a Bíblia diz que ele está sentado em um trono. Se a gente for para Gálatas, a gente vai ver que com ele também nos assentamos nos lugares celestiais. E temos os mesmos direitos no mundo espiritual. Então, o Senhor Jesus, Jesus ele se fez chefe supremo, cabeça de todo principado e potestade, poder e domínio. E sobre todo nome que se possa nomear neste século ou no século vindouro. Então, segundo as Escrituras, a sua posição e poder é supremo. O Cristo entronizado, ressurreto à destra do governo de Deus, né? E é um trono que está muito acima de toda e qualquer força espiritual e que procura controlar o mundo de trevas. Então, apesar de todo esse caos que nós estamos vivendo, apesar de toda essa situação que nós estamos vivendo no mundo caído, nós temos uma posição de governo com Cristo nos lugares celestiais. Deixa eu só exemplificar para você. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que a igreja. Eu vou abrir agora a sua mente. Tá? Não existe nenhuma associação, não existe nenhuma agremiação, não existe nenhum instituto, nada que se compare à força da igreja. Durante essa minha vida com Deus, junto com minha esposa, meus filhos, o que Deus nos abençoou e o que Deus nos usou poderosamente para sermos seus instrumentos em resgate de almas, de vidas, nós já perdemos as contas. Eu sei que muitos de vocês também. Quantos improváveis estão no nosso meio? Quantos? Eu olho aqui, pastor Juliano, pastor Sérgio, eu olho o pastor Kleber, né? Vou usar os pastores como exemplo. Acho que o melhorzinho era o pastor Eliamar, o melhorzinho. Não, o melhorzinho. Mas eu olho essa pastorada, né? Eu sempre conto essa história do pastor Sérgio. O pastor Sérgio, depois conversa com ele. O cara era praticamente um alcoólatra, inveterado. Quem sabe dessa história? Quem sabe de verdade? Nem metade da igreja. Alcoólatra, quando nós, em Deus, podemos ser bênção na vida dele. Uma vez eu liguei, ele, não sei se foi ele que ligou, foi eu que liguei, eu sei que a gente conversando, e ele embriagado mesmo, embriagado. Pastor, me deixa, me larga, eu não sirvo para nada, conversa de bêbado, né? Eu não sirvo para nada, pastor, eu só sirvo para ir para o inferno, pastor. Eu disse, meu irmão, se você for para o inferno, eu vou te arrancar de lá. Aí ele começou a chorar no outro lado, o senhor vai mesmo me tirar do inferno? Eu digo, vou, meu irmão. Conversa de bêbado, você tem que conversar como bêbado, né? E assim, pastor Juliano, senta com ele, cara. Meu Deus do céu. Eu olho para esse cara hoje, a gente essa semana teve um discipulado, né? Meu Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, pensa no zero à esquerda, não sei nem se tinha valor. Se tem, mas não dá para nada. Mas meu irmão, não prestava para nada. Só para dar trabalho. Né? Meu Jesus. Pai da pastora disse, como é? O Juliano, porque não sabia que ele tinha sido mudado quando ela disse. Que todo mundo sabia a fama dessa coisa lá atrás, né? Hoje é uma benção. Esse ser lá atrás, todo mundo sabia. Salvador Lira, quem era de Salvador Lira que conhecia o pastor Juliano? Meu Deus, terrível. Meu Jesus. Terrível, né? O Flavinho está hoje por aqui, está ali, aquilo ali, pelo amor. Jesus dos crentes. Jesus. É a pura misericórdia, né? Então a gente vai olhando alguns aqui, né? Depois você está com o pastor Kleber, já ouviram os jovens. Sangue de Cristo tem poder. Ô coração obstinado desse cara tinha.
Aí você olha para o Cícero, meu Deus, o Cícero, o sangue de Jesus. Senão tá dando uma pisa todo dia, não estou brincando. Então a gente vai olhando, gente, qual é a estrutura na terra que tem poder para modificar pessoas? Nenhuma. Só a igreja. Eu já dava a melhor salva de palmas para Jesus. Só a igreja. A igreja, ela tem esse poder. Ela é perfeita? Nem de longe. Nem de longe ela é perfeita, porque ela é constituída de homens. Mas, como diz as Escrituras, como tesouros em vasos de barro. Deus depositou esse tesouro. Eu vou até ministrar uma palavra, já está na minha agenda. Eu já ministrei essa palavra, mas eu estava na semana passada orando no meu TSD, e eu comecei a pensar, e analisar como é que Deus coloca realmente a glória dele na vida de seres tão asquerosos como eu e você. Não sei você, mas eu sou muitas vezes asqueroso, misericórdia. E aí Deus novamente me trouxe à mente, lá atrás, bem antes, mas muito bem antes dos profetas, quando Deus disse assim: Moisés, nós vamos construir um modelo de um templo. E aí quando Deus, eu vou mostrar isso para vocês daqui a algumas semanas. E é impressionante que as estacas que armaram esse templo, elas tinham a mesma medida. Eu vou explicar isso por quê, Isso fala de nós que somos todos iguais, amém? Elas que seguravam a tenda, eram todas da mesma medida. E Deus disse assim: você vai construir uma arca de madeira de acácia. Eu já preguei sobre isso, quem lembra? Uma madeira que a gente sabe que é cheia de nó. Ninguém gostava de entalhar a madeira de acácia, Todos os marceneiros da época não gostavam, porque era cheia de nó. E quando você estava entalhando, de repente aquela peça rachava e joga fora. Então eu e você também somos muitas vezes nó cego. É difícil ser trabalhado, mas ele pediu madeira de acácia. E aí, olha que coisa linda, disse: aí sobre a madeira que é cheia de nó, você vai banhar ela toda de ouro. Ouro fala da natureza de Deus. Deus é tão bom que Ele colocou em mim e em você a natureza dele. Então não se engane, a igreja é o melhor lugar dessa terra para você estar com a sua família. E se a sua família, seus pais, chore por eles, porque não existe, e olha o que eu vou te falar, e especialmente nos últimos dias, não vai existir nenhuma estrutura na terra que se compare à igreja do Senhor. Já não existia. Agora, daqui para frente, é que não terá lugar melhor para estar. Infelizmente, alguns preferem não estar, alguns até estão, mas não estão. Estão de corpo presente, mas o coração e a alma não se dobram. Paciência. A gente enxerga aqui nesse texto que lemos há pouco, que tinham corações obstinados que não se rendiam, mesmo Deus falando através dos seus líderes. Então, se estes homens aqui, os caras queriam apedrejar, imagina eu, e você. Então, mas nós temos um direito. Nós temos um direito, porque Jesus está sentado no trono. Então, através dessa suprema riqueza da graça e da bondade para comigo e com você em Jesus, Deus, o nosso Abba, diz lá em Efésios capítulo 2, verso 6, muito conhecido da gente, A gente fala muito sobre isso, que nós estamos também, olha só, vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, 2,6, já é o final, Fala sobre o príncipe do poder do ar assim. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Conselho quando você for orar. Conselho. Senhor, eu estou assentado contigo nos lugares celestiais. Então eu estou acima, Lembra dos querubins com as asinhas nos pés, as asinhas que cobriam o rosto e as duas voavam? Então eu estou acima, Senhor. Eu estou num padrão maior de santificação. O diabo não gosta disso.
É interessante porque eu particularmente desenvolvi ao longo da minha vida, desde pequenininho, uma sensibilidade muito grande no mundo espiritual. Então, quando eu começo a orar, sou eu, tá? Aí eu começo a orar, não sei se alguns sentem isso, mas eu começo a orar. E aí eu vou declarando essas verdades. Rapaz, do nada, começa a dar um arrepio na espinha, começa a dar um arrepio no braço, começa a dar um arrepio nas pernas. E vem aquela, sabe, muitas vezes vem até uma ânsiazinha de vômito, muitas vezes vem até aí bate uma ira. Eu sinto que ali está começando a mexer com o encardido. O desgraçado que está ali me rodeando já começa, parece que eu estou vendo ele. Então ele não gosta quando você toma posição nos lugares celestiais. Ele gosta quando você discute, ele gosta quando você briga, ele gosta quando a carne é fora, mas quando você mantém uma postura nos lugares celestiais, ele não gosta. Sabe por quê? Porque são armas espirituais. São as únicas armas que você pode utilizar contra Satanás. Ele só cede quando você se posiciona dessa forma. Eu estou assentado. A palavra está dizendo ali, Deus nos ressuscitou com Cristo. Agora, que ressurreição é essa? Que ressurreição é essa se nós não morremos ainda? Cara, quando nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito que estava morto, ele então reacende, nossos olhos se abrem. Por isso que Jesus disse: deixai os mortos sepultarem seus mortos, porque quem não tem Jesus está com o espírito morto, é como morto. Mas quando o espírito nasce, reacende, e você aceita Jesus como Senhor, o seu espírito está vivo. Isso não quer dizer que você não passe por lutas e tribulações, amém? Mas o seu espírito está vivo, as escamas caíram dos seus olhos. Diferente de alguém que está no mundo, mesmo com tropeços, você está ressurreto com Cristo no espírito. Então faça por onde? Seu espírito foi reacendido. E aí você toma postura nos lugares celestiais. Eu gosto dessa frase, olha só. Pode colocar assim, está aqui todo crente, mas você pode, eu estou assentado também à destra de Deus com Cristo. Eu gosto disso. Todo crente é elevado à destra de Deus. Então eu estou com Cristo à destra de Deus, à direita de Deus. Uau! E ocupa potencialmente o trono do Senhor junto com Ele. Que maravilha! Então nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, junto com Ele. Meu Deus, que coisa extraordinária! Agora, eu e você temos que fundamentar a nossa vida, e aí é onde muita gente se perde. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, verso 22. Vamos ver. Coloca aí como referência, né? Depois em casa você. Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para que é a igreja. Uau! Gente, essas referências, é bom você orar ela, tá? Eu oro essas referências. Eu declaro essas referências. Então, os crentes que nasceram de novo formam quem? O corpo de Cristo, que é a cabeça. Então nós podemos sim compartilhar dessa autoridade de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Olha o que ele diz aqui. 1 Coríntios 12, 27. Só nota a referência aí. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo. Então, eu gosto muito de orar: Senhor, eu sou membro do teu corpo, o Senhor é a minha cabeça. Como membro do corpo, eu faço parte, eu tenho os benefícios do corpo, porque
porque a cabeça ela comanda o corpo. Então eu declaro no nome de Jesus, como membro do corpo, e o Senhor me sendo cabeça, eu ordeno. Uau, isso é poderoso demais. Amém, gente? Então nós somos potencialmente ressuscitados. Efésios também, capítulo 1, tá? Vamos ler o 1, do 19 ao 23, olha o que ele diz. Efésios 1, 19 ao 23. Efésios 1, do 19 ao 23. E a incomparável grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, amém? Os que cremos, amém? Conforme a atuação da sua poderosa força, Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa invocar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Uau! Que coisa extraordinária. Olha o 23. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que enche todas as coisas em tudo. Então, tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso, potencialmente eu tenho em Cristo. Então, eu posso tomar posse. No propósito de Deus, essa elevação, né, esse poder que está acima de tudo, ocorreu na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, através da identificação do crente com Ele. Então, quando eu me identifico com Jesus, todo o poder e a autoridade me são dadas. Eu recebo esse poder, eu recebo essa autoridade. Para a igreja de Jesus permanecer vitoriosa nesta era, contra todas as forças satânicas, que estão unidas, sabe, em uma formação tão grande e mortífera, porque é o que o diabo tem feito nesses dias. A gente não quer potencializá-lo, como a gente já leu aqui, e nem quer também subestimá-lo. Agora eu quero que você anote essa frase, porque ela é muito importante. Cada crente, cada cristão, aí você bota entre parênteses até eu, né? Eu me incluo. Cada cristão precisa compreender. Cada cristão precisa compreender a necessidade. É você, sou eu. Cada cristão precisa compreender a necessidade de aceitar. Cada cristão precisa compreender a necessidade de aceitar. Agora, esse agora você bota até em caixa alta, tá? Que também está aqui em caixa alta. De aceitar agora, em Cristo, de aceitar agora em Cristo, seu lugar de autoridade espiritual. Em Cristo, seu lugar de autoridade espiritual. Aí você bota uma vírgula. Em Cristo, seu lugar de autoridade espiritual. E destemidamente, amarrar estas forças das trevas, aplicando, né, essas forças das trevas, vírgula, né, aplicando o triunfo do Calvário, sobre elas, sobre essas forças das trevas, aplicando o triunfo do Calvário sobre elas, ponto. Sabe, eu falei isso aqui algumas semanas, alguns meses atrás, acho que uns 2 meses. Recentemente eu vi também novamente esse vídeo, de vez em quando ele volta, de um satanista norte-americano, né? Tem também brasileiro, tem europeu, mas esse norte-americano, falando sobre o poder do sangue de Jesus e
que o sangue, ele em rituais satânicos é uma moeda. É uma moeda. E a mais alta moeda de valor é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E isso é extraordinário. Aí, concomitantemente, alguns meses atrás, eu assisti um vídeo, eu tenho esse vídeo, eu vou ver até se eu mando nos grupos, eu acho que alguns devem ter assistido, de um arqueólogo renomadíssimo. O cara é um dos mais renomados, se não o mais renomado do mundo, que fez uma descoberta extraordinária lá no Golgota. Não sei quem chegou a ver, de que o sangue que foi derramado na cruz, né, entrou em umas brechas e supostamente, a gente não sabe, mas segundo ele, né, existe a Arca da Aliança que está nesse lugar. E aquele sangue foi descendo propositalmente, Deus é dono de tudo, e estava sobre a tampa do propiciatório. Resumindo, quando eles foram verificar este sangue geneticamente, né, não sou biólogo, mas pelo que eu entendi, é como se aquele sangue estivesse até hoje ainda vivo. E quando eles foram fazer a identificação, o cara chora, esse arqueólogo chora dizendo que é o sangue do Machia. Ele até diz, é o sangue do Messias de vocês, o Salvador dos judeus. Cara, foi se não a maior descoberta. Então, o sangue de Jesus, ele acima de tudo, além de ter nos salvo do pecado, nos lavado e redimido, ele também é proteção. E você tem que exigir. Eu exijo, quando eu oro, eu exijo, Senhor, eu exijo sim, no mundo espiritual, pelo sangue de Jesus. Eu exijo que toda a treva, todo o inferno, agora seja repreendido, porque esse sangue foi derramado na cruz do Calvário. Então, o triunfo do Calvário nos dá autoridade e legalidade espiritual, uma legalidade espiritual. Colossenses, essa daqui, a gente vai concluir com ela, mas essa daqui eu amo porque eu tenho uma história com esse capítulo 2 de Colossenses. Eu ainda era muito novo na fé, muito novo, muito novinho, tinha, acho que questão de 1 ano e pouquinho, quando eu mergulhei nesse capítulo. E eu vim de um histórico bem pesado, né, de demônios, e isso aqui mudou a história da minha vida. Mudou profundamente. E eu tenho certeza que já mudou também na vida de alguns, mas eu quero que você possa agora, no nome de Jesus, também tomar posse. Colossenses capítulo 2. Ele pede para ler a partir do 15, mas eu quero ler a partir do 9, tá? Eu quero colocar mais coisas aqui, muito mais profunda, até do que está aqui na apostila. Vamos lá. A partir do verso 9, eu estou na NVI, isso, bota na NVI, isso. Vamos lá. Preste atenção porque a gente vai parar aqui já já, tá? Foca nisso aqui. Pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele. Volta ao 9. Toda a plenitude, ou seja, tudo aquilo que é pleno em Deus, tudo aquilo que você pensar de obra criacional. Ainda agora estava caminhando e orando aqui, pensando na criação do universo e declarando a grandeza de Deus. Então toda essa plenitude criacional, tudo, toda a autoridade, toda essa plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Aí ele diz que, levanta sua mão, diga, isso fala de mim. E vocês estão plenos nele, amém? Agora, isso não é só no aspecto da era vindoura, da eternidade. Isso fala também da terra. Isso fala também de um padrão de vida aonde eu vou estar pleno em Deus.
É por isso que aqueles apóstolos que apanharam tanto, que morreram cerrados pelo meio, decapitados. Pedro morreu de cabeça para baixo, porque quando foram crucificados, disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, como o meu Messias, o meu Machia. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Então, muitos desses homens viviam de maneira plena, mas não era para esse mundo. Sabe o maior erro? O maior erro, né? Eu não quero potencializar o diabo, meu Deus. Mas o maior erro foi quando a igreja achou que ela tinha que ter dominância nos governos. É lógico que eu tenho autoridade em Deus para reivindicar, sabe, a excelência de Deus no estilo de viver, sim, no meu padrão de vida. Mas quando eu acho que o meu governo é nessa terra, para essa terra, ferrou. Eu quero vida, eu quero saúde, eu quero recurso financeiro, mas para fazer a obra de Deus, não para o meu benefício pessoal. E o problema é esse, que a maioria dos líderes da década de 40 para cá, que foi onde potencializou, enxertando a teologia da prosperidade, né, fez com que cada crente desejasse e ambicionasse viver um padrão mais alto do que está até nas Escrituras. E a gente foi perdendo a essência de ser igreja de verdade e passamos a ver o reino como negócio. E é isso que tem acontecido nos últimos dias. Gente, tem uma senhora que eu sigo ela, ela falou algo, eu até esqueci de salvar esse vídeo. E ela falando que o problema da igreja dos últimos dias é exatamente esse padrão do coach, né? De líderes que estão trazendo uma visão deturpada da palavra e estão levando a maioria dos crentes à apostasia. Quem apostata não é porque está no mundo, é porque está na fé. E esse estilo de pregação mimizento, né, adocicado, esse estilo de palavra, de domínio não é o domínio espiritual, o domínio natural, de viver uma vida, né, assim, pomposa, muita pompa, muita capa. Isso não é sadio. Isso não tem nada a ver com Cristo. Nós temos esse padrão de plenitude, nós estamos plenos dele, que é a cabeça de todo poder e autoridade. Ele já está dizendo: essa minha plenitude é para estar agindo contra demônios. Se né, Deus nos abençoar com coisas materiais, amém. Mas isso não pode ser o cerne, né? Até porque, vamos ser muito honestos, hoje não dá para você viver um padrão, eu falo como líder, né? Como líder, como pastor, de miséria. Que credibilidade você vai ter diante de pessoas, né, que têm um padrão de vida mais alto, se como pastor eu também não vivo um padrão de excelência? Nós temos que viver um padrão de excelência, mas isso tem que ser direcionado ao reino de Deus, e não a soberba, a vaidade. Agora pronto, eu sou pastor, eu tenho que ter vários carros na minha garagem, carros milionários, eu tenho que ter helicóptero, eu tenho que ter jatinho. Bom, cada um faz o que quer da sua vida, mas ele continua dizendo, olha só: por ele vocês também foram circuncidados. Não preciso dizer, né? O que era a circuncisão lá atrás, antes de Jesus, o menino novinho, ao 8º dia, tinha a pele do pênis, né? A chamada cirurgia de fimose, quase arrancado para fazer essa aliança de sangue e tal. Só que agora não é com circuncisão feitas por mãos humanas. O rabino pegava uma pedra molada, ia lá na criança e tal, feito por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. O que ele está dizendo? Que Jesus, né? Jesus foi quase que, ele não foi nem circuncidado, ele foi dilacerado, não foi nem uma circuncisão, né, da pelezinha do prepúcio, ele foi esmagado.
Então, sangue derramado, o sangue, né? Não por mãos humanas, mas essa circuncisão feita por Cristo, que despojou a carne, que decidiu morrer para si mesmo, é que me faz estar nessa posição de autoridade. Mas ele ainda acrescenta, olha só, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E aí todo crente tem que batizar, sim, lembrando que batismo não tem nada a ver com questão de ceia, né? Porque tem igreja que só ceia se batizar, não. O batismo é uma aliança, ele me aprofunda nesse padrão de autoridade, né? À medida que eu desço as águas, eu sou sepultado. Aquele é um sepultamento no mundo espiritual. Eu sempre gosto de contar essa história. E no dia do meu batismo, do nada, surgiu uma febre que eu tremia. E mesmo assim, meu pastor, você vai, porque isso é espiritual. Na época, a pastora era minha namorada, e a gente foi, e o pastor nos pegou ali na Centenário, a gente foi lá na lagoa, né, ali naquela ponte do antigo Detran, ali por baixo. Gente, eu tremia, estava um sol de rachar, mas eu tremia. Era algo terrível, para que eu não fosse batizado. Mas eu fui pela fé. Eu tremendo, entrando na água, tremendo, e fui entrando, um vento gelado, e tremendo. E o pastor orou e declarou que os demônios na minha vida. Resumindo, quando eu desci as águas que eu respirei, pode falar aí com a minha esposa que ela lembra, não tinha mais febre nenhuma, nada. Eu comecei a pular dando glória a Deus. Sabe, havia uma ação de demônios, porque o diabo, infelizmente, na época, alguns sabem dessa história, né? Tinha lugar no meu corpo. Eu recebia 2 entidades, está amarrado, destruído, quebrado em nome de Jesus. Então, o batismo é poderoso, porque ele me linka, ele reacende, né, essa alegação de autoridade, sabe, essa plenitude da autoridade. Aí ele diz: isso aconteceu quando vocês foram. Quem aqui ainda não foi batizado nas águas? Levanta a mão. Tem alguém aqui que não foi batizado nas águas? Bem alto para eu ver, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, ainda tem bastante gente. Está chegando a hora do seu batismo, amém? Aleluia, vai ser bênção. Aí ele diz que nós, ressuscitamos com ele, né? Dentre os mortos, mas olha que coisa extraordinária vem agora. Quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne, deixa eu bater nisso aí para você nunca mais esquecer. Deus tinha feito uma aliança com Moisés e ele pediu que todo menino macho, no 8º dia de nascido, tinha que fazer essa cirurgiazinha. Todos os meninos, penizinho, a pele do pênis, aquela pelezinha, a cirurgia de fimose. Aquele sangue, lembre-se que o sangue é uma moeda de valor no mundo espiritual pesado. Então, quando um menino era levado para um rabino, o rabino era uma pedra específica, bem amolada, e ali, né, quando desenvolveram a arte, né, de metal, os caras já usavam, mas geralmente era uma pedra bem amolada. Então, aquela criança, quando tinha a pele do penizinho, né, a pontinha cortado, aquele sangue, quando era derramado no mundo espiritual, Satanás olhava e com ira, essa criança foi consagrada a Deus. Ele não tinha mais autoridade para tocar. Deu para entender? Há um tempo atrás, nós ouvimos um testemunho poderoso. Eu não sei se o Tiago está por aqui, o discípulo do Jonas. Acho que ele não veio hoje não, né? Veio? Está aí o Tiago? Está ali. É aquele rapaz ali. Fica de pé, Tiago. Aquele cara ali, bonitão, morenão, forte. Vamos orar para que ele não jogue mais beach change em nome de Jesus. Estou brincando. Mas foi a mãe dele. Pode sentar. A mãe dele nos contou uma história extraordinária. Extraordinária. Mãe dele, quando era criança, a avó dele levou os filhos para uma benzedeira. Olha que coisa, olha que história. A mãe dele
levou... Você lembra dessa história, Maria, né? Você ouviu também, né? E aí o que aconteceu? Alguém já ouviu falar aqui no missionário Davi Miranda? Quem já ouviu falar no Davi Miranda? Acho que só a velha guarda, né? Só os mais velhos, né? O missionário Davi Miranda foi quem fundou a igreja Deus é Amor. Quem conhece a Deus é Amor, agora melhorou. Tal. Eu admiro muito o missionário. É impressionante a autoridade desse homem, né? A autoridade que ele tinha, né? Daniel viu um vídeo dele, ficou impressionado. Meu irmão, era uma coisa doida. Quando ele dava a paz do Senhor e tarará, rapaz, era gente endemoniada só com a paz do Senhor, né? Bom, os problemas a gente deixa para lá, amém? Vamos concentrar na unção. E aí o missionário Davi Miranda veio fazer uma campanha em Maceió. Eu lembro disso, eu era criança, assim, jovem, não criança, sou mais velho um pouco que a mãe dele, né? Não sou ainda um senhorzinho assim, tá? Mas um pouquinho mais velho. E aí foi lá ali em frente ao Palácio do Governo. Eu não gosto de chamar Praça dos Martírios, amarrado, destruído, Praça da Bênção. E ele fez essa campanha lá. E a vizinha deles levou a mãe dele para um momento lá nessa cruzada de cura tal. E ele pediu para ungir as crianças. E ele ungiu, né? Ele ungiu a mãe dele. Bom, passou um tempo, olha só, passou um tempo, a avó dele levou todo mundo, inclusive a mãe dele, para uma benzedeira. A mulher era cega, a benzedeira era cega, uma benzedeira. Todo mundo sabe aqui o que é benzedeira? É uma macumbeira mais light. Uma macumbeira mais light. E ela com galinho de arruda, lá, foi passando um por um. Você sabe dessa história, Tiago? Sabe não, né? Pois é, olha só. E ela contando para mim, para minha esposa Maria, a pastora Maria estava também. Aí a benzedeira, eu te benzo, eu te curo, amanhã você amanhece duro. Tô brincando. Quem lembra desse negócio? Foi longe agora, né? E aí ela benzendo lá, os meninos, foi benzendo e passando, disse que era uma penca. São quantos tios que você tem, filho? Tu lembra lá? 5, né? Foi passando. Quando chegou a vez, é Rosilene, né? Rosilene, né? Eu lembro ainda do nome. Quando chegou a vez da Rosilene, ela, não, essa daqui não. A mulher é cega. Só que diz assim pro irmão, o diabo não é cego, não. O capeta que estava nela, meu irmão, sabia o que tinha acontecido. Essa não, essa eu não posso. Porque o sangue dela está podre. Podre é o dele, desgraçado, miserento. A mulher tinha recebido, olha que peso. Se uma oração com imposição de mãos de um crente, de um pastor, ungiu uma criança, teve esse poder para paralisar demônio, tu imagina o sangue de Jesus. Eita, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu irmão. Que quando eu vi isso, eu peguei isso aqui para mim, digo, eu não sou tolo. Se o cara ungiu, então, aí ele continua, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês. Agora vamos ver, o que ele quer dizer com incircuncisão da carne? Circuncisão é quando você corta a pelezinha, o sangue derrama, você é purificado, certo? E o que é incircuncisão? É o contrário, é quando eu vivo em pecado. Quando vocês estavam em transgressões e da incircuncisão. Fala para o irmão assim, quando vivíamos em pecado. Então, pecado é uma porta de acesso a demônios. Lute para que você não peque. Amém? Deus lhe deu a vida com Cristo. Aí olha que coisa linda. Ele nos perdoou de todas por causa do sangue derramado. Amém? Agora diga assim, meu irmão, agora segura a pancada. Essa pancada agora se eu quisesse, não, que eu quero me dar na cara do capeta agora. Eita. 14. Vamos ficar de pé e ler, a gente já vai terminar assim. Vamos ler junto. Eita glória. Eita aleluia. Vamos embora. Leia bem alto comigo. E cancelou a escrita de dívida para
Hoje nós temos o Pix. Mas quem aqui ainda é da época do cheque? Aqui ainda tem. Quem é da época do cheque? Quando você estava devendo a alguém, você pegava um talão de cheque, assinava, fazia um valor e dava para o cara, ok? Aquilo é uma escrita de dívida. Agora, a veiarada como eu, que é do tempo da nota promissória, olha, nem mental levantou a mão. Quase não usa mais, né? Então a nota promissória era quase que um cheque, só que a nota promissória, você assinava ela, escrevia no cartório, ainda usa-se, né? Então não é tão velho não, ainda se usa. É um pouco velho, mas aí é uma nota promissória. Você entregava para alguém, você tinha uma dívida, vamos supor, peguei emprestado com um cara R$5.000. Eu vou pagar daqui a 1 ano. Aí eu chegava para o meu devedor, não, meu credor, perdão, eu sou o devedor. Eu assinava aquela nota promissória de 5.000. Daqui a 1 ano, tá? Eu vou te dar R$1.000 de juros. Tá certo? Tá certo. Assinava a nota promissória, pá. E se você não pagasse, os nossos doutores advogados aqui sabem o que era que acontecia, né? Juízo, meu irmão. Você é em cartório, o cara era notificado. E aí, o cara poderia botar na justiça, e aí o juiz ia determinar o que você tinha que pagar. O cara ia levar um carro, sei lá, o que você tivesse. A justiça determinava. Então, eu e você, nós, antes do sangue de Jesus, tínhamos uma dívida impagável. Fala assim, o diabo tinha uma nota promissória. Quem entregou foi Adão. E depois toda a humanidade que pecou com ele devia a Satanás. E o diabo tinha notas promissórias. Deu para entender? E ele tinha o direito de chegar diante de Deus, abanar a nota promissória e dizer, ó, Manassés, ó o que ele fez, né? Eu gosto de usar esse exemplo, né? Do Alto da Compadecida, quem assistiu? Lembra lá o promotor de acusação, né? O Jesus moreninho lá, tal, e ele, mas aí, tá vendo aí o Chicó, tem tome, e ficava ali, é aquilo mesmo, por incrível que pareça. Eu sempre digo para as pessoas que o mundo espiritual é um grande tribunal. Só que agora diz que Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário e derrama seu sangue, ele cancelou a nota promissória, o cheque que constava contra mim e contra você, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. O que são as ordenanças? Os pecados, as dívidas que nós tínhamos. Ele poderia chegar para Deus, e aí, de onde é que você vem? De rodear a terra e passear por ela. Viste porventura meu servo Jó? Vi. Homem como ele, fiel, não existe. É mesmo? Então deixa eu tocar nos seus bens, deixa eu tocar nas... Aí vem aquele... Aí depois tocou na família. Por último o diabo disse, deixa eu tocar na sua pele. Deixa eu tocar, porque quando ele sentir a dor, aí ele vai te amaldiçoar. Deus deu a ordem, vai, toque, mas só não tire-lhe a vida. Isso é muito sério, um dia eu te explico isso melhor, tá? Essa questão do tirar a vida tem um peso. O anjo da morte. Bom, a Bíblia diz que da ponta da sola do pé ao alto da cabeça, Jó era só ferida, câncer, tudo que era de doença. Diz que ele rapava, né, a cabeça dele com um caco de telha, jogava assim. Uma miséria total, perdeu tudo. Mas ele não blasfemou contra Deus. Quem era que estava no trono acusando? Porque ele tinha notas promissórias. Apesar de Jó ser um homem justo, mas tinha algumas coisas interessantes que um dia eu te explico melhor. Justo, mas pecador, certo? Mas só que agora, preste atenção, isso é muito sério. Eu sei que eu e você temos lutas e tribulações, amém? Muitas vezes por conta do orgulho, do ego, de tanta coisa ruim que carregamos, às vezes Deus é incapaz, olha só, incapaz porque tu é. Não é porque Deus é incapaz, porque Ele não pode, é porque eu e você não deixamos. A gente fecha a porta
para que Deus não venha trazer cura, trazer bênção, por causa da nossa natureza ruim. Mas mesmo assim, a palavra diz que toda a dívida foi cancelada. Aquilo que consistia em ordenanças, acusação, e que era contra nós, amém? Aí o que acontece? Ele a removeu. Saia daqui decidido a tomar posse da sua vitória em tudo. É uma escola bíblica, mas também é quase um culto, amém? Pega isso, meu Deus, pega. Eu tenho direito, né? Eu tenho direito. O lugar de autoridade de cada cristão. O crente cujos olhos foram abertos para compreender seus direitos de trono com Cristo. Entrem no exercício dessa autoridade, que o poder que você e eu possuímos nos lugares celestiais em Cristo é infinitamente maior daqueles que estão nas mãos dos nossos inimigos. Os poderes do mal são obrigados a obedecer ao crente quando esse exerce com ousadia e fé sua autoridade no nome de Jesus. Eu vou deixar o melhor para a semana que vem, tá? É Lucas 10:17. Já tá? Só diga assim para o irmão: todo demônio. Diga assim: qualquer um, até mesmo principados e potestades. Apesar de que eu particularmente não acredito que príncipes e potestades desçam, eles influenciam. Eu vou explicar isso melhor semana que vem, tá? Porque se um principado descesse para entrar numa pessoa, ela não aguentaria. Demônios rasteiros, sim. Eu vou explicar isso melhor semana que vem. Mas um príncipe, um príncipe é aquele que consegue até segurar anjos. É o caso lá de Daniel. Eu vou explicar isso melhor semana que vem na escola, tá? Na IBPFAL. Mas, olha só, diga para o irmão: todo demônio está sujeito ao crente através do nome de Jesus. Uau! Aí olha só, para a gente fechar, tá? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que era contrária a nós. Ele a removeu pregando na cruz. Agora vamos fechar. Eita glória! Vamos ler junto. E depois de ter despojado os poderes e autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Meu Deus do céu! Você sabe o que é ter despojado? Sabe por que você não vibrou? Porque você não entendeu direito esse versículo. E depois de ter, diz assim para o irmão, tirado todas as armas, deixou o diabo nu, sem nada. Todas as armas dele foram tiradas. Ele despojou os demônios, principados. Mas ele apenas não despojou, ele humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles. Não. Sabe o que Jesus fez? Diante do universo, diante da capetada toda, dos demônios que estavam olhando para Satanás, o chefão, porque a ideia dele era que Jesus até na cruz pudesse, mas lembra como é que ele termina? Pai, perdoai-lhes os pecados, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que dando um suspiro, dando o último suspiro, Abba, em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu imagino o diabo, sabe, os anjos, as milícias angelicais, partindo para cima dele e tirando tudo. Você não triunfou. Sobre Adão você conseguiu, mas sobre o segundo Adão não, ele triunfou. E agora, pelo sangue, toda a raça humana é livre para um dia, pela obediência, ir para o céu e viver eternamente com Deus. Amém? Você pode aplaudi-lo? Meu Deus! Ele humilhou publicamente, triunfando sobre ele na cruz. Agora, é como a gente estava ontem, conversando, o pastor Juliano dando testemunho.
Ele contando testemunhos sobre uma afronta que ele recebeu de uma pessoa ligada a ele, né? E a forma com que a pessoa foi muito, né? Eu falei, cara, o cara é corajoso, porque braço de marreta desse, o cara tira a onda. Depois o cara até falou, rapaz, porque como você com essa estrutura não me deu logo se eu quisesse. Ele falou, meu irmão, se o meu Cristo que morreu na cruz e perdoou os pecados, quem sou eu? Essa é a diferença. É quando você decide morrer para si mesmo. A autoridade do crente, ela só vem quando você torna-se um pequeno Cristo na terra. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então o conselho, viva como Cristo. Submeta-se. Não é que você vai ser otário, besta, né? Não, vão tirar onda com você. Não, você tem seus direitos. Mas viva como um cordeiro. Amém? Contra o diabo como leão. Mas com aqueles que estão perto de você, sua esposa, seus filhos, sua família, os irmãos. Viva como um cordeiro. Seja manso. Manifeste a vida de Jesus. Amém? Quem recebeu nessa manhã é poderoso, né? Senhor, muito obrigado por essa manhã inspirativa, por tudo que aprendemos com a palavra, com essa escola. Deus, por sermos arregimentados por Ti. Obrigado por cada um destes santos que saem daqui hoje fortalecidos. Eu também saio fortalecido. Pedimos agora que miríades angelicais nos guardem, que os anjos sejam liberados como nunca, com espadas desembanhadas. Abre nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, que o céu desça em nome de Jesus. E que os anjos estejam nos fortalecendo e nos guardando. Amém? Que os meus olhos e os seus olhos sejam abertos nesses dias para o sobrenatural. Vá na paz, tenha o melhor final de semana da sua vida em Cristo Jesus.